Graça e muita paz, abençoados, congregados, reinando em vida, eleitos, justificados, salvos, sempre salvos. Assim diz a Bíblia em Romanos 5,17, né? Nós estamos reinando em vida. Bom, como sempre, né? Para passar aqui o começo de sempre, né? Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, e estamos aqui para bater um papo como sempre. E como existem muitas perguntas e pessoas também já nos procurando, eu louvo a Deus por isso, graças ao bom Deus. Eu gostaria muito, já que nessa série que nós estamos perguntas e respostas aqui, curtam, inscrevam-se, visualizem, divulguem, tá certo? Eu já disse logo há muito tempo atrás que eu não estou aqui para ser monetizado pelo YouTube. Estou aqui para divulgar a palavra de Cristo. Amém? Do Cristo ressurreto. Não tenho nada contra pessoas, pastores, bispos, apóstolos, nada, mas sim contra aquilo que eles pregam. Nós estamos aqui em defesa da fé salvífica, tá certo? E quando a gente fala em bispo, apóstolo, pastor e tudo mais, eu vou dedicar esse vídeo aqui a uma irmãzinha que nós congregamos há muitos anos atrás, bem antes de eu ir para o Japão, não juntos, né? Mas ela em outra igreja, que às vezes eu ia visitar uma igreja muito grande, então tinha muitas pessoas, convidados assim, até televisivos, isso me chamava a atenção. Essa irmãzinha Mirtes, ela está lá em Mirtes, ela está ainda continua em São Paulo, no ABC em São Paulo. E ela me fez uma pergunta muito tempo atrás, né? Mas disse que também eu falei, eu vou respondendo pela ordem de chegada para ninguém se chatear. Então nós vamos lá. Hoje eu quero falar a respeito de que ela falou para mim, né? Que mesmo congregando, trabalhava numa loja de móveis de bairro, né? No ABC, e ela trabalhava, e o sistema, lógico, agora mudou, o sistema naquela época era ainda à mão, preenchia assim uma ficha cadastral à mão, e ela como vendedora, hoje caixa, né, como vendedora, ela, tá certo que chefe dos caixas, mas às vezes como vendedora tal, né, então ela foi preencher uma ficha lá de uma pessoa que foi comprar um fogão, e chega na hora lá, então nome, endereço, telefone, pede um monte de coisa e depois fala profissão. Aí ele pegou, falou assim, pastor, minha profissão é pastor. Efésios capítulo 4, verso 11. Vamos ler todinho para a gente entender, como sempre eu falo. Mas vamos ficar apenas nesse versículo. Vamos lá, Efésios 4, 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito, 12, né? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Bom, isso aí logicamente que a gente já sabe que no livro de João, né? A gente já sabe que os profetas duraram até ali. Isso naquela época do antigo pacto e tudo mais e tal, né? Então hoje o profeta é você mesmo. O profeta para a sua vida é você mesmo. Não tem? Bom, deixa para lá. De detalhes eu já falei aqui, já fui até criticado. Isso não existe. Não tem mais profetas, pastores e tal. Mas é o que a gente está lendo aqui. Então nós vamos ver. Deixe-me ver aqui. Nós vamos ver aqui isso dentro daquilo que eu falo, né? Daquilo que, da minha opinião, muita gente pode até discordar, mas vamos lá. Aí eu te pergunto, ser pastor é profissão, pelo que nós lemos, acabamos de ler? Vamos lá então. Cristo não concedeu cargos, cabides de emprego, profissionais religiosos, isso tem bastante, né? Líderes religiosos, donos de igreja, empresários de igreja, donos da verdade, etc. Quer dizer, o que a Bíblia fala
é totalmente ao contrário daquilo que está acontecendo hoje. Por isso que eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela apenas consta, porque se fosse não existiria mais, né? Mas levaria um pé da letra e no livro de João a gente saberia que, ou até mesmo Lucas 16, né? 16 de Lucas diz que os profetas duraram até João, só se ele estiver aí no asilo com 2000 anos e tal lá, né? E a gente não sabe, porque durou até ele. Se ele está vivo ainda, então existe, mas caso contrário não, que eu creio que não. Perdão. Então nós vamos lá. Ele tinha somente uma intenção quando concedeu os dons, que aquelas pessoas se sentissem como Paulo e Pedro, voluntários em seu serviço. Esses voluntários a gente pode começar que pode-se dizer que somente Cristo, né? É o pastor da igreja que somos nós. Aos homens ele não transferiu essa autoridade, esse título, só concedeu dons e vocações, nada mais que isso, para serem seus retransmissores, canais ou porta-vozes. Somente Cristo é o nosso sumo sacerdote e seu tabernáculo está nos céus. Somente Cristo detém os títulos dos dons que são realmente dele e nós somos somente seus concessionários, membros de seu corpo, irmãos de sua família. A formação de corporações clericais existe dentro do tempo dos fariseus na Idade Média e hoje em dia subjugaram, mandaram, mataram, enriqueceram, tomaram conta dos governos, etc. Isso a gente fala a respeito de hoje, né? E aí está aí, todo mundo vê, sabe, né? Os tabernáculos, né? Essas igrejas aí dos homens são instituições para os poderosos da terra. Não se pode questionar nem contradizer nada dentro deles. São os donos da verdade. Qualquer que os desafie será tido como rebelde, endemoniado, falso profeta, feiticeiro, bruxo, rebelde, e por aí vai, a lista é grande. Começarão com as perseguições. Arrumaram sempre uma prova, uma razão para incriminar o povo, a classe social mais baixa. Sempre foi massa de manobra, essa classe mais baixa, sempre foi massa de manobra. Enquanto estiverem na escuridão da ignorância, né? Tanto melhor para eles. Então, como eu sempre digo, o medo e a ignorância casaram, tiveram um filho, colocou o nome de religião. Ok? Vamos lá então. Ser pastor hoje é pertencer a uma classe dominante, uma profissão conceituada, que muita mãe desejaria para seu filho, muitas mulheres para seus maridos. Eu estive vendo na televisão que existe, né? É televisivo, mas existe, que eu já cheguei a ver isso onde eu congregava, né? Há muitos e muitos anos atrás. O irmão, nossa, se ele ficava assim, sabe, Senhor da glória, porque, olha, eu carreguei a mala do pastor, a Bíblia do pastor, e não sei o que, aquele homem, agora os meus pecados foram como sempre, né? Sua graça. Então quer dizer que entrar no carro do pastor, carregar a mala do pastor, a Bíblia do pastor, olha aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É quase sempre um grande título religioso profissional. Uma posição muito conceituada, sem concorrência, sem muito trabalho. E o salário é compensador, né? Porque existem pessoas que vão lá e já levam dinheiro para ele não precisa fazer nada não. Já tem até quem carrega a Bíblia e a mala dele. Beleza, pô. Motorista e assim por vai. Eu sou motorista do pastor. Grande coisa. Titica de galinha. Água de salsicha. Tenha a mente ativada, a mente de Cristo.
ouvindo aqui esse canal, que a gente fala, muitos não crê. Eles chamam primeiro de desigrejado, porque como que eu posso ser, eu sou igreja e você desigrejado? Ah, para, engana meio mundo, e está conseguindo, quer dizer, eles estão caindo cada vez mais, hein? De queda livre, mais de 5.000 pés de queda livre. Tá, vai no YouTube, vai na televisão, vai, procura para ver. Tem um monte de vídeos, os pastores estão querendo se matar, cortando os pulsos, esses chamados pastores, porque até agora a gente viu aqui que a igreja hoje ela tem que dar lucro, né? É isso aí. Seus sacerdotes, esses pastores aí que foram, não sei lá onde, criaram um CNPJ, uma empresa, né? Porque eles não passam de empresários, e os funcionários, então eles estão batalhando hoje para ver quem tem mais funcionário. Ou seja, aqueles que falam que é membros de igreja, né? Eles são prosperidade material é sinal de que membros fizeram certa tarefa de casa para com Deus. Serviram direitinho, foram motorista dele, carregou sua Bíblia, sua pasta e assim por diante, né? Ser pobre é um mau negócio, é uma geração que gera discriminação. Você está em pecado, você vai para o inferno, você não ajuda a igreja, você não sabe como é que é? É complicada essa situação. Deus está vendo, cuidado. Eu sempre falo aqui em ler a Bíblia, né? Ler o capítulo todinho e tudo, mas não adianta. Eu estive pensando bem aí, eu estava até trocando uma ideia com Deus. Não adianta, quanto mais você fala para as pessoas ler, elas vão ler com o véu da religião, aquele véu do judaísmo e tal. Não vai resolver nada, vai continuar do mesmo jeito. Vão ficar mais craque ainda na religião. A pessoa só tem que ter fé, né? Se a coisa não der resultado, não houve fé suficiente. Deve-se concentrar bastante para que venha a fé. Se ainda não der certo, haverá novas campanhas. Por exemplo, o gás está caro, então você deixa de comprar um gás para dar o dízimo para a igreja. Aí depois você deu o dízimo, não resolveu nada, aí você foi no pastor e falou com ele e tal, né? Aí ele falou, vamos orar. Presta atenção. A igreja precisa de ajuda, os membros ajudam, né? Tá. Os membros precisam de ajuda, a igreja, opa, o pastor fala, vamos orar. Se der certo, beleza. Se não der, meu irmão, você está sem fé, você deve estar em pecado, viu? Você está em pecado. É desse jeito que funciona. A igreja deve gerar outros negócios paralelos. Uma mega igreja que se preze é dona de suntuosos templos, estações de rádios, televisão, jornais, gráficas, editoras, produtoras de CDs, terrenos, etc. Não é à toa que a profissão de pastor é uma boa referência. Essa irmãzinha, ela se assustou, né? Quando chega na hora do vamos ver lá, o pastor falou que profissão, pastor, é o que a gente está vendo aqui. Pastor é profissão? É o tema. Não vejo na palavra essa função dos concessionários e dos dons ministeriais hoje. Cristo não concedeu essas capacitações espirituais. Quem conhece a Bíblia, né, lógico, com a revelação do Espírito e a mente de Cristo, não cai nessas conversas, armadilhas, esparrelas, isso é uma mentira deslavada. Afinal de contas, hoje quem é que não está mentindo, né? Políticos brigando entre si, degladiando entre si, e o povo morrendo de fome, né? Temos até aqui o seguinte, que tem que dar vacina para o idoso e para o jovem. Para o idoso da Coronavac, que só toma até 60, 70 anos, né? E a Pfizer é a mais forte, que é de 70 anos para cima, um negócio assim. Eu não sou médico, né? Mas aí, como os mais idosos não estão morrendo, né?
morreram alguns aí. Então, peraí, vamos fazer o contrário. Ao invés de dar Coronavac para os jovens e Pfizer para os idosos, essa Pfizer está fazendo efeito. Então, vamos dar Pfizer para os jovens, que esses vão dar lucro. O governo, pessoas que estão aí, esses sem teto, né, vamos dizer assim, catadores de papelão, não tem onde dormir, vai dormir debaixo do viaduto. Em São Paulo, eu sei que debaixo do viaduto o prefeito ele está colocando pedras, sabe? Não vai dormir aqui não, vai dormir aqui não. Será que ele quer o bem do povo? Se você não faz parte dessas organizações religiosas, muito menos aceita essas obras como aprovadas por Deus. Deus não aprova isso de jeito e qualidade. Hélio, eu não encontro, né, no Novo Testamento alguma referência que explique que uma pessoa somente deve ser o líder, o maioral de uma igreja local. Não vejo isso. O único pastor é Cristo, nada mais. Não existe, não tem esse negócio de tem um monte, eu já preguei aqui sobre 1000 religiões, não 60 mil igrejas, religiões, sendo que Deus é um só. É difícil entender isso, né? Não há nada que determine que uma pessoa deva receber salários para os trabalhos ministeriais no sentido profissional. Ah, já sei, digno é o Senhor, digno é todo aquele do seu salário, né? Ah, tá. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Leia o livro todo, aí você vai entender sobre isso. Mencionadas aos apóstolos que chegavam de longe, estão mais voltadas ao acolhimento, hospedagem e outras ajudas que os irmãos sentiam na obrigação de fazer. Não havia, por parte dos vocacionados, intenção de fazer um pé de meia com seus trabalhos. Isso naquela época, né? Hoje querem fazer, não é pé de meia, querem fazer aí. Tá? No encontro de Paulo com os bispos de Éfeso, nós lemos no capítulo 4, versículo 11, né? Agora nós vamos ler não, né? Vamos deixar aí, Éfeso, lá no livro de aos bispos de Éfeso, em Atos 20, de 33, ou melhor, 33 e 34. Atos 20, 33 e 34. Ele recomenda aqueles homens vocacionados que tivessem, isso naquela época, pelo amor de Deus, tiveram a honra de serem, por Deus, concessionários de dons para que não usassem para seus proveitos próprios, não extorquir e espoliar aqueles irmãos, nem desejar nada deles, pois ele próprio trabalhava com as próprias mãos para se manter e a seus companheiros. Não é que ele hoje, o pastor também, ele vai, marca seu ponto, ele trabalha, ele não depende da igreja, não. Tá. Dízimo para a igreja, tá. O que? Água gelada, banco e tal. Vai na conta do pastor para ver como é que tá. Ah, ele tá de férias? Beleza. Aonde? Em Cancún? Que é isso? Tadinho, trabalha demais, né? Você fica lá 30 dias por mês ali, trabalhando 12 horas por dia, para dar dinheiro para esse vagabundo. Eu falo vagabundo pelo seguinte, as pessoas estão morrendo de fome, não tem dinheiro para gás. O que faz? Comprar álcool, vai colocar fogo, coloca fogo, ao invés de colocar no fogo para comida, coloca nele. Isso é coisa de Deus, né? Está na Bíblia isso? Bom, eles sabiam que um dia ou outro surgiriam aproveitadores da fé alheia. Atos 20, 29 e 30. Foi exatamente o que aconteceu de lá para cá. É o que está acontecendo, né? Em Atos 20 e 34, diz o seguinte: vocês mesmos sabem que essas minhas mãos trabalharam para as necessidades
para as necessidades minhas e as dos que estavam comigo. Em 1 Coríntios 4,12, vamos lá, como sempre, uma imensidão de versículos. Em 1 Coríntios 4,12, diz o seguinte: nos cansamos trabalhando com as próprias mãos. O seu pastor, ele já trabalha na igreja, você vai lá e, como eu sempre falo, a única empresa, porque esses templos aí é empresa de paredes, é empresa, tem que ter CNPJ, o pastor é o presidente, tá certo? Você tem que ter carteirinha é o crachá da empresa, certo? Beleza, ótimo, é a única empresa onde o funcionário paga o salário patrão. Sabe onde isso? São não as pessoas, eu não tenho nada contra as pessoas. São exatamente aquelas pessoas que pregam o sistema religioso judaico. Não fique com raiva de mim não, pelo amor de Deus, tá bom? Isso não é de Cristo. Bom, mas se você está no sistema religioso, né, a gente tem que passar, tem que relevar, porque olha, eu não canso de ver pessoas na televisão, alguém matou a esposa, alguém matou o filho, alguém não sei o que estuprou e tal. Tem que ir para o inferno, queimar lá. Diz que é Cristo, diz que é cristão. Só o sangue. Depois você vem e fala que eu que sou herege. A única coisa que eu não tenho nada contra ninguém, já falei, né? Digo e repito sempre. Mas o problema é a cara de pau. Quer dizer, quando vai de manhã, pela manhã ao acordar, não lavam o rosto com água, é com óleo de peroba, entendeu? Você que tem a mente de Cristo, você vai entender. Outra, você quer ver agora? É época de eleição, certo? Quem tem o voto mais barato é o evangélico. Sabe por quê? O político vem, compra o pastor e leva todos, porque o pastor aqui não. O político aqui não entra porque não vai tomar o meu microfone e tal, não sei o que, papai, bororó e tal. Aí você sai por aí e fala, meu pastor esse é um homem de Deus, não tem. Mas ele fala, eu não tenho nada com isso, mas eu vou votar em fulano. Eu vou. Aí como ele já cauterizou sua mente, né? Usou aquelas palavras lá para porque dominou a sua mente, te hipnotizou, certo? Então aí você fala, bom, seu pastor, que é um homem de Deus, vai votar em fulano, eu também vou. Aí, de graça. Então quer dizer que existem políticos fazendo isso, quer dizer, eu de onde eu venho, eu sempre soube que existiu isso aí. Presenciei isso. Infelizmente, eu conheci e não vou dizer que eu desaprovei, mas eu não tinha conhecimento porque o sistema religioso já viu como é que é, né? Eu aprovei. Pastor, eu a única vez que eu votei foi quando eu trouxe agora o meu título do Japão que me arrependi para votar para presidente. Não quero mais saber de nada, essa confusão aí. Eu já sou apolítico mesmo, então pronto. Mas vamos lá. Só para a gente encerrar, né, não vamos entrar no mérito dessa questão, porque é assim. Eu gostaria que, como eu já falei com a irmã Mirtz, né, sobre isso, da minha opinião em relação à Bíblia, e pedir permissão a ela para a gente pegar e responder, não somente eu responder a ela, mas fazer um vídeo para que de repente outras pessoas também, porque eu sei que reprimidas eu vou ter um monte depois, se eu colocasse tudo para vocês aqui, brincadeira, mas também é uma compensação muito grande de 100% das pessoas que visualizam, não se inscrevem por medo e sem problema. Se são poucas as pessoas, mas que são fiéis, tem gente que está saindo, que nem eu já estive pregando aqui sobre pessoas do Tocantins, presbítero, que saíram do sistema
e agora eles estão procurando irmãos na graça. Onde é que eu posso congregar? Você não vai mais pela Bíblia, não é nem no monte, não é nem no monte, nem no templo. Onde é que a gente vai congregar? Não foi assim que perguntaram para Cristo? Aí ele falou assim, em João 4, 23 e 24. Em verdade, eu vos digo que vocês adoraram em espírito e verdade. Está escrito na Bíblia. Eu creio que na sua também está. Eu creio que nela também está. Mas vamos lá. Nós lemos 1 Coríntios 4, 12. Né? Vamos ler novamente. Nos cansamos trabalhando com as próprias mãos. Seu pastor jamais vai fazer isso. Tem você para dar dinheiro para ele? Espero que não seja você que está me vendo, né? Em 1 Tessalonicenses 2,9 diz: Pois vocês ainda se lembram, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, noite e dia trabalhando para não sermos de peso para nenhum de vocês. Seu pastor não pensa assim, de jeito maneira. Não adianta você vir falar para mim. Ele não pensa desse jeito. O apóstolo da graça, né? O apóstolo Paulo, mesmo, ele afirmava que trabalhava dia e noite para que não fosse peso para ninguém. Em Tessalonicenses mesmo, né? 3,8, nós lemos 2,9 e agora 3,8. Não recebemos de graça o pão que comemos, antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia trabalhamos para não ser pesado a nenhum de vós. Então, o que nós lemos aqui, para a gente fazer aquilo que eu sempre falo, passar uma pá de cal, o que nós lemos aqui, deu para você entender o quê? Pastor é profissão? Eu sinto muito em ler isso. Se você, pastor, está me vendo, vai ver esse camarada está estragando o meu pesqueiro. Lembre-se, o povo está acordando. O povo está acordando e você vai perder mais um monte de gente aí, eu tenho certeza. Mas Deus continua contigo. Sabe por quê? Porque Ele foi, e será eternamente contigo e os seus. Você viverá em abundância, de acordo com a palavra de Deus. Você é uma pessoa, já é salvo, sempre salvo. A sua família também já é de Deus. Todos são abençoados. Mas não importa, não interessa. Não sei como que você pensa. Se você discorda de mim, é um direito seu. Concorda comigo? Maravilha. A Bíblia está aí, entendeu? Está aí. É ler. É ler. Porque se você ler, eu costumo sempre dizer também, se você ler apenas um capítulo por dia, mas ler mesmo, com entendimento, não com zelo, você vai sair rapidinho, nem vai passar nem na calçada da igreja. Graça e muita paz. E não esqueça, viu? Dá uma olhadinha aqui. Tá certo? Até a próxima. Irmã Mirtes, muito obrigado. Que Deus continue contigo, porque Ele sempre foi contigo, e sempre vai ser contigo, esposa, filhos, a família toda. Amém? Até a próxima.